Olá, tia, eu sou a Ana Iana Dara Campos, oitavo ano, e agora eu e minha irmã Iana Rara Campos iremos iniciar o nosso trabalho. E o tema que nós escolhemos foi a formação dos gêmeos e eu vou falar um pouco sobre ela. Chamam-se gêmeos dois ou mais irmãos que nascem em um nascimento múltiplo, ou seja, de uma mesma gestação da mãe, podem ser idênticos ou não. Por extensão, as crianças nascidas de partos triplos, quádruplos ou mais também são chamados de gêmeos. Apesar de não haver uma estatística precisa, estima-se que uma em cada 85 gravidezes é gemelar. E existem duas maneiras de nascer irmãos gêmeos. Tia, e agora eu vou falar um pouco sobre os gêmeos bivitelinos, que é o mesmo que gêmeos diferentes. Os gêmeos bivitelinos são dizigóticos ou multivitelinos, ou seja, são formados a partir de dois óvulos. Nesse caso, são produzidos dois ovocitos e os dois são fecundados, formando assim dois embriões. Quase sempre são formados em placentas diferentes e não dividem o saco amniótico. Os gêmeos fraternos não se assemelham muito entre si, podem ter ou não o mesmo fator sanguíneo e podem ser do mesmo sexo ou não. Também são conhecidos como gêmeos diferentes. Na verdade, são dois irmãos comuns que tiveram gestação coincidente. Representam 66% de todas as gestações gemelares. Neste tipo de gestação, um terço tem sexos diferentes, enquanto dois terços o mesmo sexo. Tia e eu e minha irmã somos exemplos de gêmeas diferentes, que é o mesmo que as gêmeas bivitelinas. E aqui mais embaixo, como a senhora pode ver, nós temos fotos de mim e da minha irmã quando éramos pequenas, bem pequenininhas. Uma em cada 1 milhão de gêmeos deste tipo tem cores diferentes, mesmo sendo do mesmo pai. É possível gêmeos fraternos terem pais completamente diferentes, irmãos nascidos da mesma gravidez e desenvolvidos a partir de dois óvulos que foram liberados do ovário simultaneamente fertilizados na mesma relação sexual, porém podem ser concebidos de cópulas distintas, mas daquela mesma ovulação dupla. Podem ter ou não do mesmo sexo e se diferenciam tanto fisicamente como em sua constituição genética, e possuem duas placentas e duas membranas independentes e bem diferenciadas. A frequência dos gêmeos dizigóticos varia de acordo com a origem étnica, a idade materna e a genética, com uma maior incidência da linha genética materna do que a paterna. Ainda que os pais possam transmitir a predisposição à dupla ovulação às suas filhas, em geral a proporção global é de 2/3 de gêmeos dizigóticos para 1 de monozigóticos, ou seja, os gêmeos idênticos. Tia, e agora eu vou passar para minha irmã, que vai continuar o nosso trabalho. Tchau, tia, obrigada pela atenção. Oi, tia, eu sou a Ana Rara e agora eu vou falar sobre os gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos. Quando o óvulo é produzido e fecundado por um só espermatozoide e se divide em duas culturas de células completas, dá origem aos gêmeos idênticos, ou monozigóticos, ou univitelinos. Sempre possuem o mesmo sexo. Os gêmeos idênticos têm o mesmo genoma e são clones um do outro. Apenas 1/3 das gestações são de gêmeos univitelinos. A gestação é difícil pelo fato de apenas 10% a 15% dos gêmeos idênticos terem placentas diferentes. Geralmente possuem a mesma placenta. E aqui, mais abaixo, nós podemos ver um exemplo de gêmeos idênticos. Gêmeos chifópagos, ou siameses. São monozigóticos, ou seja, formados a partir do mesmo zigoto. Porém, nesse caso, o disco embrionário não chega a se dividir por completo, produzindo gêmeos que estão ligados por uma parte do corpo, ou tem uma parte do corpo comum aos dois. O embrião de gêmeos chifópagos é, então, constituído de apenas uma massa celular, sendo desenvolvido na mesma placenta com o mesmo saco amniótico. Estima-se que dentre 40 gestações gemelares monozigóticas, uma resulta em gêmeos interligados por não separação completa. E aqui nós temos exemplos de gêmeos chifópagos. No outro tipo de gêmeos chifópagos, hoje sabidamente mais comum, a união acontece depois, ou seja, são gêmeos idênticos separados que se unem em alguma fase da gestação por partes semelhantes. Cabeça com cabeça, abdômen com abdômen, nádegas com nádegas e etc. Quando vemos alguma notícia de gêmeos que foram separados por cirurgia, trata-se quase sempre de um caso destes. O termo siameses originou-se de uma famosa ocorrência registrada desse fenômeno. Os gêmeos
Cheng e Eng, que nasceram no Sião, Tailândia, em 1811, colados pelo ombro. Eles casaram, tiveram 22 filhos e permaneceram unidos até o fim de seus dias, tendo falecido com um intervalo de 3 horas um do outro. Tia, esse foi o nosso trabalho. Obrigada por assistir.